Boa noite. Ele é o líder máximo de um país que já fala a nossa língua, mas ainda está para nascer. Guerrilheiro, poeta, carismático, tornou-se a esperança de uma nação colonizada por Portugal, arrasada pela Indonésia, que votou pela independência e agora tenta se reconstruir a partir do nada. O Roda Viva entrevista esta noite Xanana Gusmão, presidente do Conselho Nacional da Resistência do Timor-Leste. Depois de 7 anos de cadeia, em 10 de fevereiro de 99, Xanana Gusmão foi posto em regime de prisão domiciliar pelo governo da Indonésia, que controlava então o Timor-Leste. Era o início de seu último período como prisioneiro, desde que foi preso em 1992 e condenado à prisão perpétua em 93. Tropas de Jacarta tinham invadido o território em 1975, pouco depois que Portugal se retirou de lá. Como muitos outros ativistas da antiga colônia portuguesa, Xanana Gusmão logo se engajou na luta para expulsar o invasor. Última etapa de um longo e sofrido processo. Em 30 de agosto de 99, a população timorense comparecia em massa às urnas para um plebiscito convocado pela Indonésia. Resultado, vitória esmagadora dos que queriam a independência contra os que defendiam a permanência sob a tutela da Indonésia. Inconformados, grupos paramilitares pró-Indonésia desencadearam uma onda de violência que provocou centenas de mortes. O governo de Jacarta só aceitou a intervenção da ONU no território em setembro de 99, depois de ameaças feitas pelos Estados Unidos e pelo Fundo Monetário Internacional. Em outubro, uma missão da ONU comandada pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello assumiu a administração interina do Timor-Leste. De acordo com as previsões do próprio Vieira de Mello, a transição para a reconstrução do Timor-Leste e a entrega do novo país a uma administração timorense devem demorar de 2 a 3 anos. Nesse período, homens como o bispo Carlos Ximenes Belo, José Ramos Horta e Xanana Gusmão agora percorrem o mundo como embaixadores. Com o trabalho deles e a ajuda da comunidade internacional, o Timor-Leste poderá se tornar um país de fato e de direito. Para entrevistar Xanana Gusmão, nós convidamos Laura Greenhalgh, editora sênior da revista Época, Vicente Adorno, editor de internacional do Jornal da Cultura, Carlos Aquino Pereira, vice-reitor acadêmico da PUCamp, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Frei João Scherri, integrante do grupo Clamor por Timor, movimento de ajuda ao povo e à causa do Timor-Leste, Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Ana Maria Rocha, correspondente brasileira do programa de língua portuguesa da Rádio SBS da Austrália e diretora de documentários da NBR, o canal de TV a cabo da Rádio Brás, e Cláudio Boiunga, diretor de jornalismo da TV Educativa do Rio de Janeiro. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você não pode participar desse programa porque ele está sendo gravado na passagem de Xanana Gusmão pelo Brasil. Boa noite. Boa noite. Queria que o senhor começasse relatando um pouco qual é a situação efetiva do Timor-Leste hoje. Como é que a situação está lá, em que pé está essa luta pela reconstrução? Bem, há vários aspectos a considerar. O primeiro, claro está, deve ser o aspecto da segurança. A Interfet conseguiu, pois, empurrar os milícias para o Timor Ocidental e restaurou a segurança em todo o território. Que é a força da ONU, não é? A Interfet? Não. A Interfet é aquela intervenção internacional. Ah, internacional. Sim. Hoje estamos na fase seguinte, onde a Interfet já deixou Timor e passou a missão da segurança a Peacekeeping Force, integrada também na UNTAED, a componente militar da UNTAED. A segurança restabelecida em todo o território traz, contudo, certos sinais de tentativa de desestabilização por parte dos milícias de Timor Ocidental para o território. Já se infiltraram, houve combates com a Interfet, muito em profundidade, e atacaram aldeias, mataram pessoas, capturaram, feriram pessoas,
E esta, portanto, é uma questão que o peacekeeping e a UNTAD estão em diligências com Jacarta para pôr o cobro. No aspecto socioeconómico, ainda feito entre o tarde. Quer dizer, mais vale tarde que nunca, mas em relação à questão económica de alimentação entre o tarde, e a população que se refugiou nas montanhas voltou também tarde e não teve tempo de começar a cultura de milho, da mandioca, de batata, feijão e legumes. E assim, há uma percentagem de 60% da nossa população que cobre este setor da agricultura e então, como são só apenas entre 5% a 10% o problema de alimentação, estamos dependendo ainda da ajuda internacional. Aspecto económico mais, temos o problema do desemprego. Em Timor o emprego é apenas intérpretes, condutores, pessoal de limpeza, tanto para um TED como para as organizações não internacionais. Então vive-se uma situação em que a carência é muita. No aspecto político, administrativo, diríamos assim, a UNTAD, com a chegada do Dr. Sérgio Melo, um grande amigo nosso, amigo dos timorenses, amigo do processo, constituiu-se um órgão, eu diria, de mais alto nível no território, que se chama Conselho Consultivo Nacional, onde estão representados 7 elementos da CNRT, 4 da UNTAD, incluindo o Dr. Sérgio Melo, um representante da Igreja, e oferecemos 3 lugares para as forças, para os grupos pró-autonomia. Até hoje só 2 apareceram, um ainda não apareceu, uma facção deste grupo. E, pois, apesar de todos os esforços da UNTAD, sobretudo do Sérgio Vieira de Melo, deve-se dizer que o que acontece em Timor é apenas a existência física da UNTAD. Sérgio Melo está assistido por um numeroso staff, mas a administração que se pretendia, uma administração que permitiria, pois, a participação ativa dos timorenses na sua preparação para a independência, ainda não se estabeleceu. O problema da UNTAD é partilhado por nós, porque está fora das suas capacidades iniciar algo, na medida em que não tem meios para isso. No meu périplo à Europa pedi precisamente aos países doadores para começarem a garantir os donativos prometidos em Tóquio a UNTAD, porque mesmo que a UNTAD venha a recrutar funcionários, a recrutar timorenses para a administração, nada pode trabalhar, já que é necessário passar-se ainda por uma primeira fase, a fase de reconstrução dos edifícios públicos, para que a administração se estabeleça. E, pois, mais ou menos é nesse sentido. Apesar de tudo, com a UNTAD, dentro do órgão do CCN, o Conselho Consultivo Nacional, já se discutiram vários assuntos e Sérgio de Melo já assinou vários regulamentos que vão permitir que, estabelecida a administração, comece a existir lei, ordem e certa disciplina na vida diária da população. O senhor diria talvez que, muito mais do que a população está engajada no esforço de reconstrução, hoje ela está engajada na questão de sobreviver o dia a dia? Sim. É um problema que nós, CNRT, tomamos como maior prioridade.
temos tantas prioridades quando começamos a pensar nas nossas necessidades. E a maior, na medida em que isso pode combater vários outros fatores de doença, de insatisfação, de fome. Como disse, no primeiro ciclo produtivo, que era mais de hortas, de quintais, não se conseguiu produzir nada, praticamente nada. No segundo ciclo, que é mais para várzeas, que estava começando de janeiro a fevereiro, a população, os restantes 40% da população que está dedicada à produção de arroz não pôde também fazer nada em termos relativos, não pôde fazer, na medida em que os tratores foram todos levados, alguns destruídos. Grande parte também dos agricultores de arroz utilizavam os búfalos como instrumento de trabalho e mataram os búfalos, mataram tudo, a maior parte, de forma que esta produção de arroz também é muito pequena. Nós, felizmente, recebemos $1 milhão do antigo governo de Macau. Despendemos para a compra de tratores, 5 tratores grandes, 20 tratores médios e 200 motocultivadoras. Recebemos dos 2 países nórdicos um valor equivalente a $600 mil, que juntamos também a isto. Na nossa viagem à China recebemos mais $6 milhões, 3 para a agricultura, 3 para a pesca. E já começaram a chegar, antes da minha partida, já começaram a chegar os tratores. Vamos incentivar a agricultura com um plano de acabar com a dependência à assistência alimentar em março do ano 2001. Agora, de todo modo, 6 milhões, mais 7, 8 milhões de dólares, se a população do Timor são 850 mil? Quer dizer, dá $10 por habitante. Bem, eu não gosto muito destas estatísticas per capita, porque enganam muito. Mas é pouco dinheiro. Não. Do nada é muito dinheiro. O problema agora é sabermos trabalhar. Presidente, existe um cálculo de quanto vai custar a reconstrução do Timor-Leste? Existe um cálculo para isso? São 322 milhões para 3 anos. Há 2 fundos. Há o Trust Fund da UNTAED, que está virado para projetos de estabelecimento de administração, reconstrução dos edifícios públicos, a justiça e segurança. Segurança fala-se em polícia. E há outro Trust Fund, que é do Banco Mundial, que é para, diríamos, a reconstrução, um bocado a desenvolvimento, a reconstrução das infraestruturas. Temos as infraestruturas todas destruídas. Vamos supor, se queremos começar com as escolas, com o ensino, temos que reconstruir as escolas todas, equipá-las de carteiras, de livros, de quadros. Se queremos assistir a população no campo do sul, teremos que reconstruir os hospitais, as clínicas e equipá-los. Portanto, existem 2 Trust Funds. Estamos a tentar equilibrar da UNTAED são 32 milhões, mais uma pequena quantia acrescida. Do Banco Mundial é o resto. O Banco Mundial e Asian Development Bank estão a trabalhar em conjunto e estamos a tentar ver se empenhamos os esforços todos na reconstrução das infraestruturas. Cláudio. O senhor começou a sua viagem ao Brasil encontrando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quais os compromissos que surgiram nessa tarefa de reconstrução e de ajuda a Timor por parte do governo brasileiro? Por parte do governo brasileiro, assim como os países da CPLP,
particularmente, nós queremos investir ajuda numa coisa que é fundamental para nós, a língua. A língua é uma componente da nossa identidade, é um pilar da nossa identidade. E é nesse sentido que, claro, alguns perguntam-me, financialmente, quanto é que o Brasil pode dar? Eu diria assim, se eu peço dinheiro ao Brasil, eu vou pedir aos americanos, suponhamos, para nos ensinar português. Não dá, né? Então, preferencialmente, nós estamos a pedir aos países do CPLP uma assistência metódica, tanto virado para curto prazo como médio e longo prazo, numa assistência em que capacitemos os recursos humanos, que é uma questão também fundamental para assegurar a independência. Capacitemos os recursos humanos e assegurarmos que em Timor a língua portuguesa continue a ser um catalisador da defesa da nossa identidade. O senhor acha a língua portuguesa o elemento fundamental da resistência de Timor? Sim, foi a língua da resistência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, todos devem compreender que numa pequena ilha que se chama Timor, metade dela é Timor-Leste, com uma pequena superfície, um pequeno enclave, inserida na outra metade, que consegue sobreviver numa relação com mais de 30 mil ilhas, ilhas grandes, ilhas pequenas, iguais às nossas, menores ainda, por causa de um fator, o fator da identidade. Nós conseguimos identificar-nos diferentemente daquelas ilhas por causa disso mesmo. Então, este aspecto histórico, cultural e, por sinal, também religioso, que nos permitiu gritarmos ao mundo, exigirmos do mundo o reconhecimento ao nosso direito à autodeterminação e independência. Sem isso, não teria valido não teríamos podido, talvez, prosseguir a lutas ou pensarmos em lutar. Então, isto é fundamental para nós. Gostaria de Aprofunda isso, Presidente. Não seria muito mais... Hoje em dia se fala em globalização, né? Todo mundo quer ser prático. Aprender inglês neste mundo de internet não é muito mais fácil. Inclusive, quando estive lá agora, me dá a impressão que tem mais gente que entende inglês em Timor do que português. Assim, segundo a óptica, eu creio que aqui o Brasil também está como é que se diz? Tem uma grande vizinhança com países de fala espanhola. Esta globalização aqui no sul da América deveria dizer porque é que o Brasil ainda continua ou então todos os povos do mundo. Eu acompanhei durante a guerra, em 80 e tais, o problema da União Europeia, uma discussão ali em que o François Mitterrand até disse: estamos a ser invadidos, estamos a ser colonizados pela cultura americana. Portanto, mesmo nesta globalização, eu penso que a identidade, o sentir-se que é qualquer coisa, né? O sentir-se ele mesmo, deve ser preservada. Deve ser preservada. A globalização fala-se muito quando se liga à economia, quando se liga a isso tudo, mas eu penso que o ser humano deve ser mais assistido, mais compreendido e não se pode viver do material, não se pode viver Eu suponhamos, a Tóquio. Muitos falavam de Tóquio, agora estou a conhecer São Paulo, que é uma megalópolis, mas disseram-me, Tóquio desenvolvido, não sei o quê. Eu fui para lá conhecer frieza, eu conhecer concreto, conhecer, portanto, uma floresta de concreto em que a gente ali perde-se como ser humano. Eu não sei, talvez seja a demagogia de países subdesenvolvidos ou agora acabados de ser paridos de um parto difícil na luta pela independência, mas
Eu penso que não será por considerações de globalização, considerações porque estamos mesmo ao pé da Austrália, que tenhamos que falar inglês. O timorense, se de alguma coisa pode orgulhar-se, pode-se orgulhar da sua facilidade de aprender línguas. Então, nós não vamos impedir que o inglês seja ensinado num nível que capacite o timorense a ter comunicação com os países da Ásia e com o mundo inteiro, pois. Mas não queríamos ser tão, vamos dizer, tão virados ao futurismo que é irrealista para as nossas condições, porque se falarmos o inglês, não será toda a gente que vai passear à Austrália, nem os australianos vão para lá e toda a gente vai se comunicar com eles. Agora, no entanto, a população que falava português, quer dizer, a quantidade de pessoas no Timor que fala português diminuiu no tempo da dominação indonésia, significativamente. Sim, isso porque durante os 3 primeiros anos foi uma razia quase absoluta do pessoal preparado, do pessoal de todos os quadros da resistência que tinham um nível de educação para além do primário. Foi tudo morto. Tudo morto mesmo para passar-se à ofensiva de introdução da língua indonésia. Claro, se em 25 anos, até velhos que antes nunca necessitavam de aprender a língua portuguesa, agora sabem falar a língua indonésia. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Avançando um pouco em relação a essa questão da língua. Eu estou vendo o senhor hoje nessa cadeira e há 5 anos atrás era praticamente quase impensável a gente imaginar que o senhor pudesse hoje estar aqui conversando conosco. O senhor estava numa prisão em Jacarta, num sistema absolutamente inflexível, rígido, inacessível, né? E as coisas foram mudando de uma maneira muito sofrida para o povo timorense, mas houve uma precipitação dos fatos. O senhor acha hoje, se o senhor toma um ponto de referência 5 anos atrás e o senhor toma outro ponto de referência hoje, a história o surpreendeu? Não. A história, se está a referir-se a esta mudança, eu devo dizer que não. Devo dizer que não porque mesmo no mato nós acompanhávamos um bocadinho o mundo. E sinto-me feliz porque antes mesmo de Gorbachev introduzir a perestroika, nós introduzimos a perestroika primeiro entre as nossas fileiras. E fomos acompanhando a queda das ditaduras, fomos acompanhando este movimento de libertação em termos de democratização do mundo. E quando, um ano antes de eu ser capturado e ter ido à prisão, já iniciávamos com estudantes que estavam na Indonésia, estudamos uma combinação de esforços entre as forças progressistas indonésias, pró-democracia, e os nossos estudantes. E isto não foi determinante, isto permitiu que nós acompanhássemos também o processo de luta daquele povo, ou da sociedade indonésia, na restauração da democracia, se eu posso dizer restauração. E então, a fé na vitória era garantida não só pela queda gradual das ditaduras a partir aqui do continente sul-americano, como da hecatombe do Império Soviético, pois fomos nos apercebendo que a nossa luta não seria em vão e que estávamos a receber encorajamento da solidariedade internacional, e é que me refiro que nós percebemos bem
a dimensão, o significado, diria, o significado da vitória. Nós não assumimos a vitória de 30 de agosto como vitória nossa, apenas, mas assumimos-la como uma vitória que muitos povos Será por isso, talvez, partilharam conosco. Desculpa. Presidente, será por isso, talvez, que vocês já estão tentando se aproximar da Indonésia, que recentemente o novo presidente da Indonésia foi convidado a visitar o Timor-Leste e foi lá Não recebido. foi por isso. Não foi por isso. Sim, pode-se dizer consequência disso na medida em que nós demos todo o apoio. Aliás, nós, se eu poderia dizer, orgulhámonos ou sentimos-nos satisfeitos de termos contribuído também para o processo democrático na Indonésia, porque as influências foram recíprocas. Então, sentimos-nos também uma mínima parte deste processo democrático na Indonésia. E quando esta tentativa de aproximação, eu não diria tentativa de aproximação, foi afirmação de uma postura política. Nós sentimos que o povo indonésio, sentimos o sofrimento do povo indonésio na medida em que éramos vítimas de um mesmo sistema. E então, a postura mais, mais própria seria irmos a Jacarta, e fomos em novembro, irmos lá e dizermos ao governo indonésio, ao presidente, ao povo, à sociedade indonésia que o passado era do passado deles também, que não era do presente deles. Mesmo e porque que nós estávamos... não há como se fugir à influência que a Indonésia vai continuar a exercer sobre o Timor-Leste como parceira comercial, por exemplo? Sim, claro, parceira comercial. A parceria comercial terá que ir para além das fronteiras da Indonésia, para além daquele círculo, aquela dimensão entre dois vizinhos, Timor-Leste e Indonésia, terá que ser para além. Portanto, digamos, por enquanto seriam a Austrália e a Indonésia os mais importantes. Os mais próximos. Aham. Sim. Não quer dizer... Tá bom. Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo e o programa volta daqui a instantes. Até já. Nós estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando Xanana Gusmão, presidente do Conselho Nacional de Resistência do Timor-Leste. Infelizmente, você não poderá utilizar o telefone, o nosso fax aí, para fazer perguntas, porque o programa está sendo gravado. Mas nós temos uma pergunta de Carlos Aquino Pereira. Presidente Xanana, quem leu o seu livro e quem acompanhou a história de Timor a partir de 75, preocupou-se muito com a conciliação nacional das facções. E hoje nós estamos assistindo a um entendimento, vamos dizer, nacional. Nós pedíamos ao presidente Xanana que nos colocasse a par desta participação conjunta das facções políticas na reconstrução do Timor. São dois processos. Se falarmos de reconciliação, há limitação em tempo e são dois processos muito distintos. Está-se a referir à reconciliação no tempo passado, já que a nossa história não terá que esconder esses factos históricos de conflito armado entre duas forças políticas em 75, que depois, como consequência, produziu isto tudo, não como consequência absoluta, mas influiu bastante. E a reconciliação, a nova reconciliação entre todos nós que éramos do passado com forças integracionistas do presente. Este é um processo difícil que depois talvez venha a falar. Mas
o CNRT, como umbrella de todos os partidos políticos nacionalistas e demais associações, até o momento, eu devo dizer que estamos unidos no mesmo esforço de participar ativamente no processo de transição e, em princípio, para o processo de independência. Contudo, eu devo dizer que se estivemos unidos num objetivo comum que era de libertação da pátria, com a vitória de 30 de agosto ganhamos aí a diferença. E hoje, pois, as várias componentes da sociedade, políticas ou não políticas, cada um apercebe-se dos seus interesses próprios. E aí é que a conciliação terá que ser um aspecto a ser considerado. Nós vamos, do dia 20 a 30 de agosto, vamos ter um congresso, o primeiro e o último do CNRT, onde das várias componentes da nossa sociedade, políticas ou sociais, juventude, mulheres, empresários, igreja, autoridades tradicionais, tudo vai estar preparado para este Congresso Nacional. Eles vão ter congressos parciais, portanto próprios, onde definirão cada uma a sua visão e a sua missão nesta transição e depois na independência, para que no Congresso Nacional possamos, aí eu não diria equilibrar, mas possamos encontrar objetivos comuns e que seriam o denominador comum que promoveria, portanto, um esforço para estabelecer-se uma concertação nas diferenças, já que nós vamos para um período difícil, frágil. Difícil porque frágil também, onde toda a firmeza de todas as componentes da sociedade timorense tem que ser baseada em visão conjunta do processo. Aí nós apelaríamos para que o CNRT, depois de desaparecer, quando for proclamada a independência, que todas as componentes da sociedade mantivessem o espírito de unidade, o espírito do CNRT ainda a conduzir, portanto, os primeiros anos da independência, para que se permita que cada cidadão timorense sinta que contribuiu, que deu tudo de si neste difícil encaminhar. Agora, há um outro caso, a reconciliação com as forças pró-integracionistas. Já duas fações já estão integradas no Conselho Consultivo Nacional. Aí declararam aceitar o resultado da consulta, prometem não utilizar violência para desestabilizar o processo. Temos ainda apenas uma que, apesar de oferecida esta oportunidade para participar, desde já fez um congresso deles em Cúpano em fevereiro, onde mantiveram a linha dura, onde não aceitaram o resultado da consulta e prometem continuar a luta. Aí é que o problema ainda está a ser tratado. Mas o CNRT está determinado, tem o cometimento de fazer tudo para que a reconciliação entre timorenses venha a facilitar o processo e pronto, todos os timorenses vejam que a independência é o melhor caminho para libertar o nosso povo. Presidente. Presidente, eu queria convidar o senhor a retomar essa questão da Indonésia depois da sua visita, porque a nossa impressão no Brasil é que o presidente da Indonésia, além de um político com credenciais democráticas, é um líder espiritual também de qualidade. Eu queria saber se o governo da Indonésia participa dessa sua sensação de que o passado é um passado que não pertence a eles também, porque era uma ditadura, etc. Depois da sua visita, que perspectivas se abriram objetivamente para um novo relacionamento
entre o governo da Indonésia e o futuro governo do Timor? Claro, primeiro reafirmamos o povo timorense perdeu tudo. E o passado é passado. Nós manifestamos o nosso apoio ao processo democrático, manifestamos também o nosso apoio pessoal e de todo o povo ao presidente Wahid e convidámo-lo para ir a Timor. E ele foi. Ele foi, o povo ali deu, não sei se eu poderia usar uma lição de civismo político, em que acolheu muito bem, muito calorosamente o presidente. Nós tomámo-lo como o símbolo de luta agora, de luta pela democracia ou de consolidação, né, do processo na Indonésia. Eu creio que o governo central e o presidente Wahid responderam bem à nossa postura. Há tanto é que, eu penso que conhecem todos como eu, o processo de retirar o Irã e permitir que o Procurador-Geral da República faça o processo de julgamento do Irã. Nós apoiamos em tudo o presidente e apelamos à comunidade internacional também para apoiar o presidente Wahid, apoiar nele o processo de democratização. E, claro, porque o processo é difícil, é complicado também, nós podemos ver que as infiltrações, o treinamento, o armamento das milícias não é feito, não é do conhecimento, não é da aprovação do governo central, mas é de grupos militares, tanto quanto fizeram durante a consulta, ou antes da consulta e depois da consulta. Portanto, é qualquer coisa complicada ali que o presidente não tem mão sobre o próprio Irã não tinha. O próprio Irã não tinha. Presidente, qual é o tamanho dessas milícias? Eu preferiria responder não dizendo o tamanho das milícias, mas a influência dos militares indonésios nestas milícias. Porque para a guerrilha, nós, no início da guerra, entramos na guerra com 27 mil homens armados. 3 anos depois, foi a primeira derrota estratégica nossa, em que não conseguimos suportar a avalanche de quase 40 ou mais de 40 batalhões e toda a potência militar, o aparato militar bélico indonésio, fomos reduzidos a 700. Portanto, para a guerrilha, o tamanho não significa absolutamente nada. Aí colocamos a capacidade deles de provocar desestabilização no nosso processo. Pois é, e presidente, existe alguma ameaça de, por exemplo, desestabilizar o processo de independência em função dessas milícias que ainda estão em Timor Ocidental? Por exemplo, qual é a situação de fronteira hoje? Existe segurança na fronteira? Existe segurança, está lá o Peacekeeping Force. Nós temos 2 fronteiras. Uma fronteira é a fronteira maior entre as 2 partes da ilha e uma fronteira menor no enclave de Oicusi. Claro, eu só vi imagens de Kosovo, de Bósnia, onde estão as forças de paz, mais ou menos no limite de campos, dos 2 campos opostos. Mas em Timor a geografia do terreno é montanhosa e, claro, nós também pensamos que não será um posicionamento físico das forças de paz ali ao longo da fronteira, da linha da fronteira, né? E então existem estas infiltrações, inclusive atacaram um
helicóptero das forças de segurança, das forças de paz da ONU, existe, assim, uma perspectiva de insegurança, de desestabilização. A UNTAED e o general de Los Santos, um filipino, o comandante de peacekeeping, já abordaram isso com Jakarta. Estão a tratar um mecanismo que é de patrulhamento comum das forças indonésias e das forças de paz. Mas nós achamos que isto não é a solução, e já transmitimos isto ao Dr. Sérgio de Mello. Não é a solução para o caso. Me parece que o senhor discutiu com o governo brasileiro a possibilidade de ir a um destacamento de engenharia civil para o Timor, que talvez tivesse também um objetivo aí de alguma ação em área de fronteira? Não, são duas coisas diferentes. Estou a dizer, no plano estratégico de desestabilização, nós apelaríamos à comunidade internacional que o patrulhamento comum entre duas forças indonésias e de paz da ONU não é a solução, porque isso apenas legitima a existência dos milícias, legitima o apoio que grupos militares indonésios estão a dar às milícias, porque é ilegal eles utilizaram o solo indonésio para atacar nossas casas. Portanto, este é o apelo que tenho dado e tenho pedido também ao presidente Henrique Cardoso para utilizar da sua capacidade de intervenção em qualquer fórum internacional, para lembrar à Indonésia que o processo democrático na Indonésia só será um processo viável se respeitarem o nosso processo. E assim, não seria ainda mais difícil na medida em que essas milícias foram formadas até com soldados da Indonésia que simplesmente tiravam a farda e se passavam para as milícias? É por isso que exigimos. Isso ainda está acontecendo? É por isso que exigimos que se relembre a Indonésia que não é o patrulhamento comum, porque isso legitima aquelas ações ilegais, né? Portanto, que haja qualquer medida contra os grupos militares, as forças especiais ocupações da Indonésia, que acabe com estas atividades aí. E não é o patrulhamento conjunto, porque legitima essas... Para não cairmos na ideia, eu ouvi um diplomata português dizendo criticando que havia uma espécie de análise que em Timor havia uma espécie de duas comunidades, como em Kosovo, como na Bósnia, quando na realidade o senhor está nesta linha de pensamento que não existem duas comunidades. Por isso, o tratamento e análise que se faz das crises de Kosovo e da Bósnia não serve para a Indonésia. Isso, senhor? É isto mesmo. É isto mesmo. Por isso vocês querem acabar com isso, porque isso é um processo normal em qualquer colônia, e que na saída para a independência, 20%, 10% da população é contra a independência. Isso é normal. Quer dizer, com as violências foram até isso, com as violências. Mas o problema da consulta não foi se havia gente a querer a independência e gente a não querer. O problema era ver se legitima a ocupação indonésia ou se nos libertamos da ocupação indonésia. Portanto, a substância do problema era para além do conflito de grupos, né? De grupos que tanto da nossa parte com algum grupo que serviu. Uma vez que o senhor está falando disso, eu estive lá, o país está completamente destruído, é impressionante, é impressionante. E me contavam de que a guerrilha não reagiu. Sim. Eu vi várias histórias. Como se explica isso? Quer dizer, que na hora que desabou aquela loucura, aquela tragédia, até hoje tem cheiro de fogo, de queima em Dili, quando estivemos há 15 dias atrás. Como se explica isso? Por que não houve confronto? Por que o povo só fugiu? É precisamente para quebrar esta propaganda. E o comandante Matarrua, que me acompanha nesta viagem, foi firme a pedir disciplinas, porque as Valenteiras estavam em 4 acantonamentos. E aí se conseguiu, porque não se podia perceber
a continuação de conflito armado. Nós não combatemos estes anos todos contra irmãos timorenses. Nós armámos-nos para uma guerra que foi trazida para Timor pelos soldados indonésios. De forma que todo o processo foi para pedir ao mundo uma oportunidade ao nosso povo para determinar o seu próprio destino. Foi alcançado em 30 de agosto. Agora, se aí foi já alcançado, a nós não nos interessava, embora custasse imenso, mas era precisamente esta forma de garantir, esta era uma tentativa dos militares indonésios de pôr a questão para o mundo de que eram dois grupos contrários. Mas não deve ter sido fácil convencer os vários grupos timorenses de que essa era a ideia mais correta, porque imagino que sempre numa situação como essa vai ter aquele mais radical, mais temperamento quente que acha que chegou o momento de enfrentar o inimigo. E a população estava a fugir para as montanhas. Então juntava-se ao longo dos acantonamentos e exigia, e dizia assim, então nós alimentávamos durante 24 anos, agora que estamos a sofrer, agora que estamos a morrer, agora que nos queimam as casas, vocês não... Mas assim como durante 24 anos os guerrilheiros puderam desempenhar duas missões, uma armada, como rejeição prática, efetiva da presença militar indonésia ali, e outra numa componente que muitas pessoas podem não se aperceber, a componente política. Os militares, os nossos guerrilheiros, muitos deles analfabetos, muitos comandantes não sabem escrever, mas conseguiram ser, vamos dizer, a garantia da continuidade da chama da resistência nos seus contactos com a população. Foi isso que permitiu que essa capacidade de persuasão, essa capacidade de fazer compreender a população, conseguiu-se e a população aceitou. Presidente, havia também interesses materiais e econômicos por trás da ferocidade com que as milícias recusaram o resultado do plebiscito? Era apenas uma afirmação política? Quer dizer, havia também uma parte que pode se explicar por interesses materiais e econômicos? Os milícias eram pagos. Eram pagos, parte, muitos deles obrigados. Muitos deles obrigados porque em Timor, em todas as aldeias havia militares indonésios. E eram obrigados no sentido de que, por causa deste controle total mesmo, absoluto mesmo, da população timorense, quando chamam alguém para as milícias, se ele não vai, é a família que paga. Então, havia uma complexidade, alguns por causa do dinheiro, mas a maior parte porque não podiam libertar-se. Coagidos. Tanto que nas operações de destruição os militares indonésios davam drogas para e aconteceu casos, como eu creio que já sabem todos, em que um mata o próprio irmão, até filhos, né? Sem saber que estavam a matar os seus próprios familiares. Quer dizer, isso só denuncia esta irracionalidade dos militares indonésios. Agora, Presidente, tem uma explicação... eu gostaria de fazer... Tem uma explicação razoável, uma explicação lógica para o interesse da Indonésia sobre a área do Timor-Leste? Porque, à primeira vista, para muita gente que conhece pouco sobre a região, não faz sentido um país tão poderoso, tão grande, se interessar por um pedaço de uma ilha que tem 800 mil habitantes e que, pelas referências, não tem lá grandes... Essa é a informação que se passa, não tem grandes recursos naturais, embora se fale hoje da questão do petróleo. Qual era o interesse efetivo? Eu creio que era
mais estratégico. Mais estratégico porque, deve lembrar-se, em 83 nós tivemos 6 meses de cessar-fogo, onde as conversas podiam ir um bocado para além desta questão de cessar-fogo apenas. E percebia-se, e era a propaganda indonésia, que Timor seria deixar Timor naquele arquipélago todo, porque nós não nos colocamos fora desse círculo. Estamos dentro, estamos apanhados pelo destino, por essa linha que compõe a Indonésia, o arquipélago indonésio. Deixar Timor independente provocaria reminiscências de um separatismo que já havia antes de nós percebermos que podíamos lutar. Isto foi em 60 e tais. De forma que era neste objetivo de fechar a boca aos timorenses e, portanto, continuar a manter uma unidade ou uma integridade territorial no plano estratégico. Hoje, vê-nos com os mesmos óculos, com o mesmo que nós ameaçamos e que muitas perguntas também se me fazem que, bem, vós agora ireis ser independentes, ireis influenciar as outras ilhas, pois não temos nada, não temos problema, não temos nada a ver com esses problemas, né? Mas eu creio que foi essencialmente isso. E, segundo, a Indonésia dizia, cuidado, são pobres, nós estamos a dar de comer. E, entretanto, assinava-se o acordo sobre o Timor Gap, né? Portanto, eu não posso dizer que somos ricos, no mínimo existe esta perspectiva de podermos pagar as nossas despesas ali dentro. Mas eu penso que existe uma combinação dessas duas coisas. Laura. Eu ia fazer a pergunta do petróleo, mas está... bom, até recoloco. Qual é o peso do petróleo no futuro do Timor? Quer dizer, sempre se soube, quando o país estava isolado, de que haviam interesses fortes em cima das reservas de petróleo do país. Como é que existem mesmo esses interesses, as reservas, os interesses, e como é que é isso para o futuro? Nós, neste momento, pois eu vou explicar um bocado o processo, a partir da resolução do Conselho de Segurança de reconhecimento do resultado, pois já desligava automaticamente a Indonésia. Mas nós não nos consideramos sucessor desse tratado, porque nunca citamos, né? Foi ilegal. E a UNTAD tem agora o infeliz encargo de suportar esse papel de sucessor, que não é. Também não se considera, a UNTAD não se considera, nem deveria, não se considera sucessor do tratado. Mas, entretanto, a UNTAD está lá no outro lado, do lado da Indonésia, com a Indonésia fora. Nós, em princípio, respeitamos os termos do acordo, até que, quando formos à independência, podemos rever o acordo. Eu não vou dar uma ideia de número, de quantidade, na medida em que as especulações, pois, às vezes, ajudam-nos a gritar mentiras. Antes dizia-se que a reserva de petróleo era das 24 maiores do mundo e a gente gritava, nós somos dos 24 maiores. Mas, finalmente, ou ultimamente, já dizem que não há assim tanto petróleo, mas há mais gás. E agora apontam com números no montante de 50 a 100 milhões de dólares por ano daqui a 3 a 5 anos. Estão na projeção, talvez daqui a entre 3 a 5 anos começam a explorar e a vender, segundo dizem, ele poderá vir a produzir qualquer coisa fantástica de 50 a 100 milhões. Mas nós
para nós próprios, já se discutiu a ideia de não utilizarmos estes recursos. Portanto, colocarmos num trust fund, não vivermos sob a dependência Do petróleo. para que possamos explorar outras possibilidades e garantir um futuro aos nossos filhos. Somos uma ilha tão pequena. Se acabarmos os recursos, os nossos netos vão se integrar em qualquer lado. E não queremos, né? Presidente Xanana, que outros recursos há para o desenvolvimento econômico de Timor, além do petróleo? Temos a pesca que eu diria que aí poderemos garantir uma boa... Dizem até que a pesca, há alguns estudos já a ser preparados, a pesca podia representar o petróleo de Timor, só na pesca, e vamos incentivar isso. Temos o turismo, claro, mas o turismo é uma coisa que varia, né? Não. Temos já os nossos geólogos, né? Temos lá alguns formados nesta matéria, que dizem que temos por aí cerca de umas 15 espécies de minerais, mas eu disse a eles para se calarem. Disse a eles para se calarem, a fim de havermos como a fazer uma distribuição equitativa com as gerações futuras. E dizer, bem, agora vamos fazer primeiro necessitaremos de saber se realmente temos, em que quantidade temos, para podermos ir. Mas eu não sei muito disso também. Agora, Nós ligamos muito, pela história de Timor, na parte agrícola, nós falamos muito do café e do sândalo. Sim. Eu diria sim. Café, realmente, o orgulho não é só dos grandes, né? O orgulho não é só qualquer mérito, qualquer dos grandes. Também tínhamos o orgulho de sermos o melhor café do mundo. Não o maior produtor, como o Brasil, né? O melhor café. Timorense sempre fala isso, não? Fala isso. Sim. Mas é para sentir mesmo orgulho de sermos nós, né? Mas é este. Nós vamos tentar cuidar, acarinhar mesmo esta produção. E vamos ver se recuperamos. Vamos tentar dar, vamos dizer, garantir que o café que se vende e que é bebido seja mesmo o café de Timor e que não seja um café misturado com outros só para utilizar o nome de Timor. Segundo, melhorar os conhecimentos técnicos dos nossos agricultores de café para que este café seja, portanto, garantir-lhe uma qualidade cada vez melhor deste café. E será. Do sândalo, infelizmente, não vou ser longo, vou só contar uma história. Havia um general, um comandante militar que se chamava, agora nem me lembro ainda bem do nome dele, cujo lobby era mobilizar a população para escolher os melhores paus, as melhores árvores, plantas de sândalo. E aquilo eram semanas e semanas a retirar a planta da terra. Ele não queria um único fio de raiz partido. Então era a população a cavar com muito cuidado, levavam aquilo aos ombros para oferecer todos os ramos até as raízes. Portanto, aquilo foi uma exploração. Os militares indonésios iam às operações, regressavam, cada um com pedaços de sândalo. Portanto, foi totalmente destruído também. Presidente, nós vamos fazer outro intervalo e voltamos daqui a instantes. Até já. Ainda bem. Nós estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o presidente do Conselho Nacional da Resistência do Timor-Leste, Xanana Gusmão. Você não pode fazer perguntas por telefone, porque o programa está sendo gravado. Presidente Xanana Gusmão, eu queria aproveitar nesse último bloco e a gente conversar um pouco do aspecto pessoal do senhor. O senhor passou 7 anos na prisão. O senhor, pelas informações que há na pesquisa levantada,
viveu praticamente toda a vida na luta pela resistência. Quer dizer, teve um tempo anterior a 75, evidentemente, mas sua atividade principal foi essa. E, ao mesmo tempo, o senhor se apresenta aqui como uma pessoa que fala muito manso, e às vezes é até difícil compreender o que o senhor fala, de tão baixinho que o senhor fala, tão tranquilo, e como líder de um movimento de guerrilheiros, de um movimento de resistência. Queria saber, em primeiro lugar, se o senhor sempre foi assim, se o senhor sempre falou baixinho, ou se isso é a experiência da prisão que lhe deu. E, em segundo lugar, o que é que a prisão mudou na sua vida? Eu não fui assim, porque falava menos antes. E a prisão ensinou-me. No mato, lembro-me da nossa reação espontânea. Às vezes recebíamos produtos indonésios, a população comprava e ajudava a guerrilha, mandando-nos produtos indonésios e não como, é indonésio. E, embora teoricamente nós sabíamos que o povo indonésio não tinha nada a ver com a ditadura, com o sistema repressivo, de tanta mortandade que assistimos, de tanto sofrimento que assistimos do nosso povo, era incontrolável um sentimento de, não de ódio, mas de pura rejeição. Na prisão, conheci indonésios. Antes de conhecer grupos de solidariedade, grupos pró-democracia, conheci indonésios puros, eu diria puros ou genuínos. Genuinamente indonésios no sentido lato da palavra, de que eram o cidadão comum, criminosos. E tentava perceber deles. Cada ano havia, durante todo um mês de agosto, havia preparação de celebração da independência. Era um sacrifício para eles irem às celebrações da independência, porque diziam, alguns estão independentes, nós o resto ainda não. No sentido de que o próprio criminoso, o próprio cidadão comum criminoso ali daquela... tem uma percepção das coisas, sente que ali não tem liberdade, sente que há algo que falta. Então, comecei a conhecer o povo indonésio, de que sofriam a mesma coisa que nós. Sofriam a repressão, sofriam a injustiça, toda uma gama de violações ao ser humano. E, portanto, a percepção teórica que tinha passou para um espírito solidário mesmo para com eles. Isto facilitou imenso as nossas relações, timorenses e indonésios, na luta comum. A luta comum ali era a queda do regime. E então, mudou em termos talvez humanos, psicológicos, talvez, porque a determinação da luta não se consolidou aí, consolidou-se mesmo nos primeiros anos da luta armada. Eu devo dizer que não sou um político. Fui muito tarde, aí eu diria coagido ou obrigado pelos meus colegas. Não me entendia. O senhor se definiria como um homem de luta, um guerrilheiro? Talvez guerrilheiro. Talvez guerrilheiro. O senhor, também ainda nessa pergunta, o senhor, enquanto esteve preso, a gente sabe que o senhor exercia um comando muito forte dentro de uma prisão de segurança máxima sobre o Conselho da Resistência. Inclusive, não sei,
absolutamente fascinante uma pessoa estar enjaulada e ter tido a presença que o senhor teve. Hoje, o senhor retornou ao país e tem que enfrentar condições materiais muito adversas. Quer dizer, durante a sua ausência, naturalmente a mística em torno de Xanana Gusmão cresceu muito, até porque o senhor estava inacessível, né? E hoje o senhor está lidando com a dureza do dia a dia. Como é que foi isso para, assim, internamente? Como é o passar do místico para o concreto, assim, de uma maneira tão abrupta, né? Eu não sei se havia o místico e... Havia talvez apenas a confiança. Havia apenas a confiança e eu posso descrever um bocado, se me permitem. Eu era um quadro júnior da Fretilin. Eu fazia parte de um grupo de 60 membros do Comitê Central da Fretilin, em que eu, como júnior, não participava em atividades decisórias, mas mais para concretizar as medidas tomadas. 78, 79, morreu tudo. Nicolau Lobato, o nosso presidente, e os outros todos do nível superior morreram ou se renderam ao inimigo e ficamos 2. Como disse hoje, mais de 95% da população, nos 3 primeiros anos, foi para as montanhas. E nós fizemos o cerco para os defender dos invasores. Mas com um ataque tremendo, a partir de 77 até 79, perdemos toda a população. Muitas forças foram-se render, outros porque já não tinham esperanças nos seus setores. Outros porque obrigados pelos dirigentes que se foram render, e ficamos reduzidos a 700. Nós não tínhamos aí na altura nem autoridade política. Nós estávamos, eu estava na parte mais oriental, tínhamos cerca de 120 mil elementos da população num monte, nós a cobrirmos, tínhamos 400 armas a cobrirmos o monte. Mais que 400, 2.000, entre 2.400, coisa assim. Mas só conseguimos resistir umas 3 semanas, 2 ou 3 semanas, já não me lembro bem. Aquilo foi bombardeamento cada hora. Então, mandámos a população render-se, vamos se render, vamos continuar a luta, vós lá dentro, nós cá fora. De forma que não tinha nenhuma capacidade, nem moral, nem política, para depois ir às aldeias. Nós chamávamos campos de concentração porque não havia casas, não havia nada, não havia comer, não havia produção, não havia... Estavam a morrer, estavam esqueléticos a população. E não havia nenhuma autoridade, absolutamente nenhuma, de chegar lá e dizer erguei-vos e vamos continuar a lutar. Eu fui ouvi-los. Disse agora, como é que é? Separámos-nos ainda há dias lá na montanha. E eles nos disseram, volta ao mato. Fomos derrotados, mas não totalmente ainda. Vós sois a nossa esperança. Volta ao mato. E se tiverdes morrido todos, teremos a satisfação de termos sido derrotados. Aí, não se consideraram derrotados. Consideraram vencidos apenas. Então, mandaram-nos, regressem ao mato. Hoje estamos mal. Mas vamos produzir, vamos assistir-vos em tudo. Em roupa, em comer, em medicamentos, em tudo. O que precisais. Em munições. E, em alguns dados, em armas. Nós não compramos nada. Fomos-nos refazendo, fomos-nos renovando com o tempo, com armas novas dos próprios soldados indonésios. Então, foi esta resposta que deu a confiança. E não creio que não é misticismo. É uma confiança que começou em 80, 79, 80, e que viam que nós, no mato, estávamos respondendo às inspirações dele de continuar a luta. Presidente, o senhor podia dar uma palavra sobre o seu julgamento? Eu acho um episódio extremamente importante na história recente do país. Talvez, Cláudio, só antes disso, para que a gente não perca o fio da história, entra a prisão dele. Opa, não. E em seguida a gente fala do julgamento. Ok. A
A prisão, não é? Pois, porque mesmo na prisão acompanhava permanentemente a situação. E nos momentos mais dramáticos, mais ainda, diariamente, hora a hora, minuto a minuto, pois sabíamos que haveria muitas dificuldades, muitos problemas. É isso que temos estado... Desculpe interromper o senhor. Eu queria que o senhor explicasse para o público como é que o senhor foi preso, para começo. Como é que eu fui preso? Eu estava a responder assim. Sim, não, porque eu acho que aí a gente chega no julgamento. Sim, eu fui preso eu diria, erros. Na segunda fase, que nós chamamos de fase da guerrilha, a população lá dentro organizava-se clandestinamente. Então, esta organização foi sendo desmantelada ano após ano, ano após ano. E aí a explicação é sempre algum aventureirismo, ou algum erro, ou alguma declaração um bocado mais descuidada, que permitia aos agentes do inimigo obterem informações. E então, o que nós tínhamos até o homem, era estafeta nosso do Conselho de Ainaro Paradili, muito bom, eu estava ainda no mato, ele era fantástico, ia e vinha, e eu creio que se lembram de um encontro que tive com um jornalista australiano no mato. Ele foi o condutor, portanto, participou ativamente nisto tudo. O que é que depois de eu começar a passar, às vezes em Dili, às vezes nas cidades, ir ao mato, devia ter acontecido algum erro, eu ainda não me encontrei com ele, devia ter acontecido um erro na organização clandestina, ou ele tivesse sido denunciado, ou foram a inteligência militar indonésia que o caçou. Ele então, porque aquilo ali, quando é da organização clandestina, torturam até a forma que, às vezes, para se salvarem, para se livrarem da tortura, denunciam. E ele não sabia que eu estava em Dili. Sabia que eu ia e vinha, né? E foi denunciar uma casa onde eu estava também. Não é aquela casa onde fui capturado, foi denunciar numa outra casa. Ora, o dono daquela casa que ele denunciou, este ainda hoje sofre de pulmão, das torturas que levou em 78, 79. Às vezes vomita sangue e passa mal. Então, levou ocupassos para lá. Nós chamamos de boinas vermelhas. Bateram à porta numa madrugada. Pronto. O dono de casa não queria... Portanto, quis evitar ser torturado de novo. Então, do tipo de... Por cadeia, foram denunciando até a casa onde eu estava. Portanto, foi um erro mais da organização. Sim, e aí, em sendo preso, é que surgiu esse processo de julgamento seu um pouco incomum, digamos assim. Assim. Em que sentido foi diferente? Em que sentido de... O seu processo não foi um processo normal? Sim, não foi um processo normal, tradicional. Na medida em que... É importante perguntar ao presidente que ele sempre sustentou, me parece, se eu estou bem informado, a tese de que o senhor não podia ser julgado, já que não existia reconhecimento internacional da invasão do seu país, quer dizer, não era reconhecida internacionalmente. Portanto, os tribunais não tinham jurisdição sobre aquele território, não podiam julgar. Quer dizer, havia essa tese inicial. Agora, eu queria que o senhor mostrasse a farsa judicial montada, dificuldade do senhor ter acesso a advogados, enfim, era um pouco o diálogo do lobo com o cordeiro, em que ele não tinha direito nenhum, era apenas um joguete na mão. E eu acho que isso diz muito a respeito
do regime, né, que o senhor enfrentou? Eu fui levado a Bali durante 3 dias, torturado psicologicamente. Depois fui levado a Jakarta, inquirido pelos militares indonésios. Aí passaram-me para a polícia. E na polícia há uma organização de advogados indonésios que se ofereceram para me defender. Eu já conhecia esta organização na medida em que eles defenderam meus companheiros que já estavam em Chipinã. E havia contactos entre nós, eles em Chipinã e Mato, e eu sabia, conhecia a organização, LBHI. Então aceitei. Foi uma alegria para mim receber uma oferta. Aceitei porque já conhecia a organização. Respondi imediatamente que sim. E eles retiveram a carta por muito tempo. Entretanto, iam provocando novas cartas. Cartas, a princípio, cartas de muitos advogados, de várias organizações desconhecidas por mim na altura, e infelizmente eles não repararam na data, e as datas eram ou de ontem ou de hoje. Eu dizia, bem, eu já respondera ao LBHI que, portanto, a esses não posso. Pronto, começaram a tentar convencer-me de que o LBHI não era a mais apropriada para a minha defesa. E depois começaram a aparecer, eram advogados militares, eram advogados de polícia, aquilo era uma invasão de advogados que eu rejeitei a todos, até que já quase a ir para o julgamento em Dili, mandaram um chamado Sujono, o que depois foi meu advogado. Eu não aceitei, eu disse que não. Não, minto. Antes disso, eu disse, mas eu já respondi, né? Porque começaram a aparecer cartas com data anterior ao do LBHI. Mas eu já respondi, agora não vou, mesmo que seja anterior, chegou tarde. Então, não, o problema é que a carta ainda não foi mandada. E entregaram-me de novo a carta. Eu disse, bem, já sabia que não seria possível. E tanto me bombardearam com advogados que rejeitei-os todos e disse, não, eu não necessito de advogados. Até que, nos últimos dias de partida para Dili, vieram com o Sujono e eu estava a ver se eu digo que sim, se eu digo que não, se eu digo que sim, se eu digo que não. E já umas horas antes de irmos para o avião, eu tomei a decisão, está bem, deixe-me trabalhar com ele. Eu sabia que era mandado, né? E então, assinei lá o papel, fomos juntos. Já em Dili, eu tentava contactar com o bispo, com outras pessoas, ele nunca me ajudou. Ele, a cada sessão, ele voltava para Jakarta e dizia-me antes de partir, eu agora vou ter com as Boinas Vermelhas, o Copassos, lá o comandante do Copassos, eu vou informar tudo. Portanto, eu antes já sabia, e ali se tornava muito mais evidente a ligação. Então fui pensando da maneira mais apropriada de me julgar. Durante o inquérito com os militares, por causa do problema de tradução, de interpretação, intérpretes, eles preferiram que eu escrevesse para depois arranjarem tradutores. E fui guardando papéis, lapiseiras, e eles nunca supunham que eu estava a fazer uma estratégia, a fazer um plano. E na polícia, ainda mais,
foi um bocado mais aberto, então arranjei mais papéis. Quando passei para Dili, eu tinha copassos, eu tinha uma companhia a guardar lá a cela, com cães de perseguição e tudo. E o que estavam a tentar forçar-me era que eu não tivesse um só momento do dia que eu pudesse pensar. Então, a partir da manhã, depois do pequeno almoço, aqui diz pequeno almoço também, não é uma tabicha. Café da manhã. O café da manhã. Depois do café da manhã, obrigava-me a jogar cartas. Jogar cartas todo dia. E fui estudando também. Às vezes dizia que estava cansado, ia dormir, eu dormia no chão, os guardas dormiam na cama, portanto aquilo tudo aberto. Mas fui estudando, consegui captar, ou cativar, o chefe da polícia. Disse, eu gosto muito de jogar cartas e tal, estou habituado para onde jogava, mas os militares, porque todo o dia era só jogar, também se cansaram. Então tracei a estratégia. Disse, bom, agora como é que vou fazer? Disse ao comandante da polícia, olha, comandante, os rapazes gostam muito de jogar cartas, eu também gosto muito de jogar cartas, mas sem nenhum incentivo não dá. Em uma hora eles cansam-se. Mas o que é que queres dizer com isso? Dá-me um bocado de dinheiro, eu jogo, eles ganham e assim passamos, rimos-nos e damos gargalhadas. Eles, pronto, dê-me dinheiro. Jogava de manhã que para mandar mensagens aos outros turnos. Jogava, perdia, às vezes ganhava, perdia, então fui colocando assim. Até que, quando perdia, ia outra vez. Olha, comandante, eles estão todos ali aborrecidos, agora como é que é? Você compreende? Quero mais dinheiro. Mas sim, se puder, dava mais dinheiro. Então, aí comecei a estratégia, o plano. A estratégia tinha traçado, mas o plano mais já prático. Só convidava no terceiro turno, que era a partir das 7 horas da noite. Pronto, começava a dizer, quero jogar? Pois, está aqui dinheiro. E começava a jogar. Jogava, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. E ganhava, procurava ganhar, e depois perdia, e puxava até às 2 da manhã. Algumas vezes, conforme turnos, a 1 hora da manhã já estavam todos cansados. Dizia, bem, ainda tenho aqui dinheiro. Não, fica para amanhã. Pronto, íamos dormir. Alguns dormiam na porta, outros na cama, outros noutros lados. E depois de verificar que estavam todos a roncar, passava a ir a trabalhar. Então comecei a fazer a defesa. Tive sorte de fazer 2 cópias. E pronto, depois daquilo tudo, deixei de jogar. Eles também deixaram de ter incentivo, pronto. Mas já estava tudo, os 2 documentos já estavam Ainda assim, o senhor foi condenado à prisão perpétua e depois reduzido a 20 anos, né? Assim. Quando foi já na última fase do julgamento, havia isto, se eu leria a minha defesa ou não leria. E ficou combinado ali no tribunal que eu não deveria ler. Eu tentei entrar com um advogado para me deixar ler, ele disse que não. Ficou tudo assim um bocado, eu disse, bom, agora é que vou dar o checkmate. E naquele dia levei os documentos. Aliás, antes tive a visita do Amazoaco, um bocado antes do julgamento final, em que foi uma sensação maravilhosa. A intérprete era uma brasileira, presto homenagem aqui a ela, já não me lembro do nome dela, em que combinamos
Eu tenho defesa. Vamos, Joaco. Onde é que é? Eu tenho aqui. Pode levar? Mas é isso mesmo, como é que é? Então combinamos. Os guardas, o diretor prisional, a inteligência, estava bastante afastado da minha cela. Então, dei-lhes a ideia, foram assim, dizer, vamos a correr para ali. E, porque eu tinha sido avisado, para depois me vestir bem, eu colocara uma cópia do documento em cima da janela, portanto, da toilette. Disse, bem, agora, como é que é? Eu estava a imaginar, eu não tinha, quer dizer, eu não saberia que a nós seria dado um momento de encontro a sós. Mas eu saberia que eu estava a prever que eles iriam ver a minha cela. E assim, combinamos, olha, acompanhe-me, quando entrarmos ali, venham correr atrás de mim, aquilo está na casa de banho, chego lá, entrego, e pronto, eles devem vir a correr atrás de nós e mudamos a conversa. Muito bem. E o Amozoaco, o grandalhão, e a senhora também, não grandalhona, mas a senhora também, já preparada, nós olhamos por todos os lados e dissemos assim, já! Eu fui a correr à frente e foram atrás de mim, demos as curvas todas necessárias, entramos na minha cela, fomos direitinho, fui buscar, entreguei. Ele tinha uma maleta preta e o papel branco, assim. Que eles vieram todos, as botas todas ali, botas escardadas atrás. Mas ele já tinha o papel branco, assim. Se se visse deste lado, via-se o papel branco. E porque se segura assim, né, via-se. E ele tentava esconder era uma ginástica. Então entraram, não sei quantos, e ele disse, olha, está aqui a casa de banho, perfeitíssimo. O homem fantástico, também com uma presença de espírito extraordinário, disse, eu fui ministro de Justiça no meu país e não encontrei ainda uma cela assim no meu país. Esta é a coisa mais extraordinária como cela que eu devo elogiar, que eu já encontrei na minha vida. Eu fui ministro de Justiça. E pronto, eles ficaram todos, e a senhora ali atrapalhada a olhar e a tentar cobrir a mão. Foi aquilo é que se chama mesmo suspense. Pronto. Fartou-se de elogiar, eu fartei-me de elogiar, a senhora a rir, mas com uma cara que se nós três é que nos compreendíamos. E até que a senhora parece que passou e retirou aquilo, meteu na bolsa. Aquilo foi o alívio, o momento de alívio. Pronto. Mais umas conversas estúpidas ali e foram-se embora. E assim foi que a sua defesa acabou tornando-se pública. O senhor chegou a fazer algum curso por correspondência de direito? Tinha alguma coisa assim? Não, sim, tentei, mas não me permitiram. Não foi permitido? Não me permitiram. Seria na Universidade do Porto, né? De Coimbra. De Coimbra? Não, neste dia agora fui pedir desculpas aos reitores por ser um aluno que sempre faltou às aulas. Claro. E o senhor ainda hoje, com a sua agenda tão cheia, inclusive de viagens e tantas urgências para resolver, tem dado tempo para o senhor fazer poesia? Ultimamente não. Por isso é que eu espero que a transição, que hoje se disse aí, entre 2 e 3 anos, depois disto, dedicar-me à poesia, para ser poeta. Então, para a gente terminar o nosso programa, nosso tempo terminou, eu queria lhe pedir um favor. Com certeza, eu já li em várias reportagens aqui, publicadas no Brasil, o senhor tem diversos poemas que falam sobre o Timor, sobre a sua pátria. Eu queria que o senhor terminasse o programa lembrando um trecho de uma poesia dessa. É difícil agora. Muito difícil? É difícil. Uma frase. Um verso. Resistir a vencer. Isto não é poesia, isto é... Já tenho saudades do futuro. Qual que o senhor lembra?
Não dá para lembrar agora. Mas ele poderia contar para nós um pouco o encontro com Nelson Mandela. Não cabe mais. Foi um momento mais emocional e... Você estava na prisão? Assim. Não é este o último encontro. Não é este o último encontro, em África do Sul. Não, da prisão. Da prisão, sim, foi uma coisa inesperada para mim. E foi algo que significou também para a luta, e mais para a luta do que para mim próprio. Porque, de uma forma ou de outra, provocou mudanças na sociedade e no povo indonésio também. Ao conhecer que a grande figura internacional como é Mandela foi visitar um criminoso como era Xanana, ali naqueles círculos indonésios, e foi uma derrota, podemos dizer, derrota estratégica da parte do Suharto e do seu regime. E foi consolador na medida em que, como disse hoje, nós tínhamos a esperança na vitória, mais pelo encorajamento que a comunidade internacional, mas sobretudo os povos, figuras, grupos de solidariedade, jornalistas, desempenharam também nesta luta. São a outra componente da nossa luta e da nossa vitória, e foi maravilhoso, portanto. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa sorte para o Timor. E o Roda Viva fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima semana, sempre às 10h30 da noite. Até lá.